Vamos falar da crise, vamos falar do bombardeio, vamos falar desse começo de guerra. Estamos com o doutor Tito Lívio Barcelos, geógrafo pela USP, mestre em ciência política pelo Instituto de Estudos Estratégicos da UFF, Universidade Federal Fluminense. Eu só pergunto, doutor Tito, o senhor está no Recife, o senhor está em Pernambuco? Em que lugar do Brasil o senhor está? Bom dia a todos do Jornal do Comércio. No momento eu me encontro em São Paulo, né? Eu sou residente da cidade de Guarulhos. Ótimo. Escute, tem impressão que, pelo que a gente vem acompanhando, se você pergunta ao povo menos informado com relação a essas questões políticas que chegam à situação em que chegamos agora, eu acho que quase 90% daria que o grande carrasco, o grande errado desse negócio aí é Putin. Eu, por exemplo, penso assim. Aí eu queria lhe perguntar, é verdade isso mesmo? Putin é o grande errado desse negócio ou tem mais errado no processo? Bom, é algo que todo mundo pensaria a princípio, né? Até porque o país agressor é a Rússia. Mas a gente tem que levar em consideração outros elementos, né, para fazer uma análise mais fria, mais completa, para ter um panorama mais amplo da situação. Né? Você tem uma reclamação russa que é legítima, que é a questão não da incorporação da Ucrânia em si, mas se a gente for falar da catástrofe política ocorrida da Ucrânia desde os anos 90 e nos anos 2000, né? Que é o fracasso dos governos ucranianos, as inclinações ocidentalistas que vai ocorrendo nos sucessivos governos ucranianos, que buscam a integração com a União Europeia, que para os russos não seria tanto problema assim, mas o problema é a integração com a OTAN, que é uma aliança militar que foi construída no período da Guerra Fria, onde você tinha uma outra dinâmica geopolítica internacional, né? Uma aliança feita para dissuadir a União Soviética. Mas a União Soviética acabou em 91. Então, em tese, a Rússia não era para ser uma ameaça. Tanto que é criado o Conselho OTAN-Rússia. Mas a OTAN ela vai se expandindo sucessivas vezes ao longo dos anos 90 e 2000 e ele acaba chegando nas fronteiras daquilo que a Rússia chama de sua esfera de influência, que seriam os países da ex-União Soviética. E aí... Diga. Não, eu dei o senhor tempo na bancada para conversar com o senhor, Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Ivanildo Sampaio, mas eu queria uma pergunta, porque essa manchete está saindo agora, a Ucrânia informando e confirmando que 40 soldados já morreram. Então morreram 40 soldados nesse comecinho, essa coisa começou praticamente pela madrugada. Aí eu lhe pergunto, isso significa que a gente pode estar entrando numa guerra muito sanguinária já? Sim, estamos levando, é importante levar em consideração que a Ucrânia é um país com cerca de 48 milhões de habitantes. É o segundo país mais extenso da Europa e também é uma população similar à da Itália. Então estamos falando de um país que é grande, que tem áreas densamente urbanizadas, muitas cidades com mais de 1 milhão, 2 milhões de habitantes, especialmente no leste, que é onde ficam a maior parte dos centros urbanos, das indústrias. É importante até, caso seja possível, mostrar um mapa da região, né, e também da Ucrânia como um todo, para que o espectador tenha um melhor entendimento acerca disso. E sim, uma ocupação militar seria um custo humano, político, econômico, material, financeiro gigantesco para todos os lados envolvidos, né? E até para países não envolvidos, como os países da OTAN,
que buscaram manter o seu apoio para a Ucrânia, mas até o presente momento não fizeram uma intervenção militar direta na região, mas eles podem sofrer com a onda de refugiados, né, de pessoas que vão fugir dos centros urbanos ucranianos, pedindo asilo político, pedindo acolhimento nesses países. E até refugiados que podem ir para a Rússia também, né? Tal como ocorreu em 2014. Naquele período do separatismo, muitas pessoas fugiram das áreas rebeldes da Ucrânia, buscando refúgio na Rússia, né, por conta da violência dos ataques dos bombardeiros. E é importante salientar que 40 mortos, não temos nem sequer 24 horas de conflito, né? E são muitas informações jogadas e desencontradas que ainda precisam ser apuradas. Então, esse número pode ser ainda maior, né? E não está sendo contado as baixas civis. Wagner Gomes? Professor Tito Lívio, a minha pergunta é basicamente a seguinte: o que é que a comunidade internacional pode fazer para deter esse avanço da Rússia sobre a Ucrânia? O que a gente acompanha até agora são anúncios de sanções internacionais. O presidente Joe Biden anunciou já hoje que apresentará novas sanções. Nós já tivemos a Alemanha fazendo restrições ao Nord Stream 2, que é um gasoduto que levaria gás lá para a Alemanha. Mas a Rússia hoje está com a reserva cambial da ordem de 640 bilhões de reais. Então ela poderia sofrer essas sanções internacionais e mesmo assim não ter muitas consequências internamente. Por outro lado, no artigo 5º do Tratado de Washington, há o estabelecimento de que todos os países da OTAN são solidários quando um outro país membro foi invadido. O que ocorre é que a Ucrânia não é membro da OTAN. Então, qual seria a saída agora, professor, para esse imbróglio? Realmente, aí entramos no exercício de futurologia. E é difícil, né, porque a gente acaba lidando tentando desvendar os próximos movimentos dos países, né? Muito se falou de que poderia ser um blefe essa militarização ostensiva da Rússia nas fronteiras, só que a partir do momento que novas fases, novas dinâmicas do conflito, da tensão, se encontravam, o comportamento mudava e ficava mais agressivo. Mas, assim, a comunidade internacional, ao meu ver, ainda ela está tendo uma posição muito tímida a respeito do conflito. As sanções internacionais, elas estão se mostrando muito cosméticas, muito insuficientes, porque ela pega elementos específicos, mas ela não traz um forte impacto na economia russa. E pelos dados que você apresentou, né, as reservas internacionais de 640 bilhões de dólares, investimento em ouro, programas de autossuficiência, né, menor dependência de importações estrangeiras, substituição de exportações, fez a economia russa se tornar resiliente, né? É só lembrar, por exemplo, que a taxa de inflação da Rússia, com as sanções e com a pandemia, é inferior à do Brasil, né? Que é a terceira maior do G20. Só perde para a Turquia e para a Argentina. Então, você tem uma gordurinha criada, desculpe a expressão utilizada, para que a Rússia consiga suportar pressões por mais tempo, né? Como se fosse uma formiga estocando comida para o inverno. Então, eu acho que é preciso que as sanções não sejam apenas ocidentais, elas sejam internacionais, envolva mais atores, que condenem uma violação de soberania e que proponham não apenas uma solução política, não apenas para a retirada das tropas russas dessas regiões contestadas, mas também um novo regime de segurança para a Europa e para o Atlântico. Ou seja, tem que envolver um acordo entre a Rússia e a OTAN para que não ocorram mais tensões desse tipo. Só outra questão, professor Tito Lívio, além desse relativo conforto da Rússia, o relativo conforto econômico,
pode haver problemas para o Ocidente também, caso essas sanções sigam adiante. Por exemplo, na área de petróleo, se o Ocidente decidir boicotar o petróleo da Rússia, a estimativa do mercado de que o barril de petróleo pode chegar até $125 por alguns meses, fazendo com que a inflação se eleve em muitos países, inclusive haja também uma queda do PIB em muitos países do Ocidente, professor. Então, é um problema gigantesco. Exatamente. Foi importante você ter trazido esse dado. $120, por exemplo, era o preço do barril do petróleo quando eclodiu a chamada Primavera Árabe entre 2011 e 2010 em boa parte do mundo árabe e do norte da África, né? Então sabemos o impacto que o preço do petróleo não tem apenas no preço dos combustíveis, mas também no frete de alimentos e de outras mercadorias que utilizamos. Lembrando que o mundo, hoje até se fala no Brasil, muitos economistas falam no Brasil, a possibilidade do preço da gasolina chegar a R$10 o litro, e estamos num contexto de reconstrução econômica em meio a uma pandemia que ainda não terminou, né? Especialmente na Europa e na América do Norte, onde você tem grupos anti-vacinas brigando, realizando protestos, questionando as medidas de restrição de movimento, buscando derrubar leis. Então, assim, é um cenário muito difícil, né, para a Europa e para os Estados Unidos, até porque houver um endividamento também, aumento da dívida pública desse país no meio da pandemia, e a Rússia parece saber explorar isso, explorar a debilidade do Ocidente para buscar essa política mais assertiva e mais agressiva na Ucrânia, coisa que não fazia desde 2008 na Geórgia, né? Mesmo se a gente considerar 2014 na Ucrânia, foi uma situação muito tímida, se aproveitando de convulsões internas da Ucrânia. Agora não, você tem uma política extremamente ativa da Rússia de querendo mostrar autoridade e forçando os seus vizinhos pós-soviéticos de que a integração do Ocidente vai se revelar antagonizar os interesses da Rússia. Nós estamos ouvindo direto de São Paulo, o doutor Tito Lívio Barcelos, especialista, conversando com a gente sobre a guerra no Passando a Limpo. Agora o jornalista Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Tito. O presidente Vladimir Putin se queixa de que teria um acordo com o ex-presidente George Bush pai, segundo o qual a OTAN não continuaria avançando em direção às fronteiras russas. Esse acordo existiu, e se ele existiu, por que não está sendo cumprido? Infelizmente, as declarações do Putin, elas se baseiam nas declarações verbais de Mikhail Gorbachev com os assessores do presidente George Bush pai, né, de que a União Soviética dissolveria o Pacto de Varsóvia, retiraria suas tropas da antiga Alemanha Oriental após a unificação, né, coisa que vai se dar apenas em 1994, ou seja, já na Federação Russa, e de que a OTAN não se expandiria para o leste europeu, não englobaria os novos países do Pacto de Varsóvia. O que acabou ocorrendo? Esse compromisso acabou se dando de maneira verbal. Não houve um documento robusto assinado para garantir de que a OTAN não seria expandida. E aí acabamos tendo, né, nos anos 90, as expansões da OTAN a partir de 99, quando englobam a Polônia, a República Tcheca e a Hungria. E depois vão ter novas expansões em 2004, 2007, 2008, 2012. E a última expansão, a mais recente, foi em 2020, englobando a ex-República Iugoslava de Montenegro. E isso fez com que a Rússia entrasse num sentimento de humilhação nacional, né? De que não foi capaz de estabelecer linhas, né,
na Europa para que houvesse um pleno entendimento de ambas as partes, para que houvesse um respeito mútuo ao equilíbrio estratégico firmado na Guerra Fria. Então, essa política reativa de Putin vai dar, né, a reativa até 2008, vai acabar dando lugar a uma política assertiva, né, proativa, onde o Putin busca desenhar essas novas linhas na Europa para dissuadir qualquer expansão da OTAN. Vamos com Romualdo de Souza, vindo de Brasília. Professor Tito Livio, bom dia para o senhor. A questão das relações diplomáticas entre Brasil e Ucrânia. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive com jogadores que estão na Ucrânia, e eles me dizem o seguinte, que do ponto de vista da embaixada do Brasil em Kiev, as respostas são: fique em casa, fique em casa. E o senhor sabe, não é, professor, que o presidente brasileiro esteve na Rússia, o presidente do Brasil apertou a mão de Vladimir Putin e emprestou sua solidariedade, embora sem estender direito o que seria essa solidariedade. O ministro das Relações Exteriores no Brasil, Carlos França, promete para daqui a pouco uma nota, e aí eu lhe pergunto, professor, como deve ser ou qual deve ser a resposta diplomática do Brasil nesse conflito da Rússia com a Ucrânia? Bom, também é uma pergunta difícil de responder, né? Foi bem formulada nesse quesito. Eu acredito que o Brasil poderá ainda seguir a cartilha, né? A cartilha histórica do Itamaraty. Realmente a frase do Bolsonaro dita, né, de estamos solidários à Rússia, realmente foi muito mal recebida até pelas próprias autoridades do Ministério de Relações Exteriores, porque isso contraria os princípios da Casa em manter, né, em colocar a soberania como algo inviolável, né, e prezar pela resolução política dos conflitos, mas embora acredito que possa ter uma condenação da invasão russa, mas haverá a ideia de você propor um entendimento dos dois lados, uma chamada para desescalamento do conflito, né? Não haverá condenações mais firmes à Rússia em termos de retaliações financeiras, econômicas, até por conta do peso dos fertilizantes, dos combustíveis, de outros minerais estratégicos para a indústria de aviação, para semicondutores, elementos que o Brasil precisa nesse contexto, que já foi comentado na outra pergunta. Então, eu acredito que a posição do Brasil vai ser muito similar à ocorrida em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, né, e o governo Dilma, né, então, para você ver que isso não é passível de mudanças ideológicas de governo e sim políticas de Estado, o Brasil, naquele período, resolveu se manter neutro, se manter fora do embate entre as potências. Inclusive, foi muito criticado pelo governo Barack Obama por ser um país membro dos BRICS, né, e que foi cobrado por ter uma posição mais firme contra os interesses russos.